o lustre ia cair. Não em teoria. Não como uma possibilidade que alguém abordaria pela manhã. Ele ia cair em aproximadamente 47 segundos, e quando isso acontecesse, aterrissaria exatamente no local onde 234 pessoas estavam em trajes de gala, segurando flautas de cristal, celebrando uma fusão que deslocaria 3.000 trabalhadores em 6 meses. Marcus sabia disso porque estava observando os padrões de distribuição de carga há 3 semanas. Ele estava na borda do salão leste do Meridian, com as mãos nos bolsos de seu smoking emprestado do atendente do guarda-roupa do hotel, que era mais ou menos do seu tamanho e cujo turno havia acabado de terminar. E ele observava a estrutura cristalina acima se mover mais meio milímetro. Os suportes de montagem eram originais da renovação de 1987. O sistema elétrico havia sido atualizado 2 vezes. O sistema de ventilação, 1 vez. Mas os suportes, os verdadeiros âncoras estruturais que sustentavam 37 quilos de cristal bacará e latão, nunca haviam sido reavaliados porque ninguém realmente havia olhado para eles. Eles eram caros. Eles eram bonitos. Presumia-se que eram permanentes. Sua filha Iris estava na 3ª série. Ela tinha 9 anos e conseguia realizar equações matemáticas complexas na cabeça que deixavam seus professores desconfortáveis. Ela conseguia ver padrões nas coisas, sistemas meteorológicos, fluxos de tráfego, a maneira como os olhos das pessoas se moviam quando estavam prestes a mudar de ideia. Ela havia herdado isso dele. Ele nunca lhe dissera que era um dom. Ele lhe dissera que era uma responsabilidade. Olhe para os sistemas, ele dizia. Tudo é um sistema. Uma vez que você vê o sistema, pode ver onde ele quebra. O convite havia vindo através de seu empregador, Whitmore Facilities Management. O Meridian estava hospedando o Gala, mas a infraestrutura foi contratada. Quando precisavam de alguém para fazer uma última verificação, instalações, elétrica, superfícies de suporte, eles chamavam a divisão de manutenção. Marcus se ofereceu para a inspeção 3 dias antes do evento. Ninguém questionou. Ele era confiável, invisível. O tipo de pessoa que fazia as coisas sem precisar explicar o porquê. O que ele havia encontrado era um sistema em falência. O salão de festas havia sido redesenhado para a celebração da fusão. Eles adicionaram plataformas, reconfiguraram a rede elétrica para acomodar 16 novas luminárias e instalaram um piso de dança com sistemas de som integrados que exigiam uma redistribuição significativa de carga. O empreiteiro havia obtido as licenças. As licenças haviam sido aprovadas. Tudo estava teoricamente correto no papel, mas Marcus podia ver a cascata. A maneira como o peso adicional na seção norte da sala havia sutilmente deslocado os pontos de equilíbrio. A forma como as atualizações de ventilação haviam alterado a distribuição do estresse térmico, o que criou microfraturas na argamassa que segurava os suportes. A maneira como a nova carga elétrica havia gerado calor ambiente suficiente para acelerar o processo de degradação. Ele havia enviado um relatório ao seu supervisor na terça-feira. O relatório havia sido arquivado e esquecido na quarta-feira. O nome do seu supervisor era Carl. Carl estava no trabalho há 4 anos. Carl entendia seu papel. Pegar informações, repassá-las, presumir que alguém mais cuidaria disso. Carl havia passado o relatório de Marcus para o gerente do local. O gerente do local deu uma olhada. Marcus viu isso acontecer através de uma porta de escritório parcialmente aberta e decidiu que uma estrutura pré-existente não falharia durante um evento com a presença do CEO de uma empresa avaliada em 8 bilhões de dólares. Isso seria uma má publicidade. Então, o relatório foi arquivado e não foi acionado. Marcus estava lá quando a decisão de não agir foi tomada. Não literalmente na sala, mas parado no corredor, limpando os rodapés, ouvindo Carl explicar ao gerente do local por que ele não achava que precisavam chamar um engenheiro estrutural. O prédio está de pé há 40 anos, Carl disse. Não vai falhar esta noite. O gerente do local perguntou sobre responsabilidade. Carl disse que o seguro era adequado. Nenhum deles havia realmente olhado para os cálculos de Marcus.
Ambos simplesmente assumiram que uma estrutura que havia sobrevivido 4 décadas sobreviveria uma noite. Essa era a lógica de pessoas que nunca aprenderam a ler os padrões de degradação de um sistema. Marcos havia assistido a isso acontecer. O desvio, a suposição, a pequena decisão que parecia segura porque preservava o status quo. Ele limpou a base da parede lentamente, ouvindo cada palavra. Então, ele foi ao escritório do superintendente do prédio e solicitou os desenhos elétricos da renovação de 1987. Ele solicitou os dados de capacidade de carga da atualização do HVAC. Ele solicitou as solicitações de licença do empreiteiro. Nada disso era classificado. Tudo era registro público. E tudo contava a mesma história. Um sistema se degradando sob nova pressão. Era assim que os sistemas falhavam. Não por negligência dramática, mas pelo peso acumulado de pequenas decisões tomadas por pessoas que estavam seguindo suas descrições de trabalho precisamente. Carl estava fazendo seu trabalho. O gerente do local estava fazendo seu trabalho. O contratado que havia redesenhado o espaço estava fazendo seu trabalho. O inspetor de obras que havia aprovado as licenças estava fazendo seu trabalho. Cada pessoa estava correta dentro de sua esfera limitada de responsabilidade. Cada pessoa havia marcado sua caixa. Cada pessoa havia assumido que alguém mais estava verificando o quadro geral. Mas ninguém estava verificando o quadro geral. Essa era a arquitetura da falha. O sistema estava quebrando. Marcos havia caminhado para casa naquela noite e feito o jantar para Iris. Macarrão com legumes. Uma salada. Água em copos com gelo. Eles haviam comido juntos em sua pequena mesa, e Iris lhe contara sobre uma garota em sua classe que estava sendo excluída dos projetos em grupo porque era estranha. Marcos havia escutado. Ele não havia oferecido soluções. Ele havia perguntado a Iris o que ela faria se estivesse projetando um sistema que incluísse todos. Ela pensou por um longo tempo. Então ela disse: "Você teria que fazer com que excluir pessoas tornasse o sistema pior, não melhor." Ele acenou com a cabeça. Agora, 47 segundos antes do lustre cair, Marcos se moveu. Ele não correu. Correr causaria pânico. Ele caminhou. Rápido, mas não desesperadamente, em direção ao centro do salão onde a multidão estava mais densa. Enquanto caminhava, ele estava calculando. A queda levaria aproximadamente 1,3 segundos do momento da liberação até o impacto. A força se distribuiria em um raio de aproximadamente 4 metros. A taxa de sobrevivência dependeria inteiramente dos reflexos das pessoas e se elas estavam em pé ou sentadas. Ele alcançou a multidão. Ele encontrou Claire Hutchins, a CEO da empresa que estava sendo adquirida, de costas para a parede de projeção. Ela estava vestindo um vestido que custava mais do que o aluguel mensal de Marcos. Ela estava sorrindo. Ela estava completamente alheia ao fato de que estava na zona de impacto. Marcos não explicou. Ele não avisou. Ele simplesmente a moveu. Uma mão em seu cotovelo, uma mão na parte inferior de suas costas, e a reposicionou 3 metros para a esquerda. Ela fez um pequeno som de protesto. Ele ignorou. Então ele encontrou o gerente de catering, uma mulher chamada Georgia, com quem ele havia falado uma vez, na cozinha, sobre a temperatura do forno. Ele a moveu. Depois, um jovem em um terno caro que ele não conhecia. Depois, outra mulher. Depois, outra. Ele moveu 6 pessoas em 42 segundos, reposicionando-as com a eficiência de alguém que já havia mapeado a geometria do objeto em queda. Aos 38 segundos alguém notou. Um segurança começou a se mover em sua direção, com a mão levantada. Marcos continuou se movendo. 29 segundos. Aos 20 segundos, Marcos alcançou o centro do salão e ficou lá, sozinho, na zona de impacto. O suporte falhou exatamente no momento que Marcos havia calculado. A falha não foi catastrófica. Os suportes restantes suportaram a maior parte do peso. Mas o lustre Baccarat inclinou, se soltou e caiu. Ele caiu em direção a Marcos. Ele havia calculado isso também.
Ele havia considerado o ângulo de descida, o vetor da queda, a geometria de seu próprio corpo. Ele se deixou cair, não para longe do impacto, mas para dentro dele. E o lustre passou pelo espaço onde seu peito estava, errando-o por 0,7 metros, e colidiu com a pista de dança com um som como o fim do mundo. O lustre não se despedaçou em fragmentos letais. Ele era bem feito. Quebrou em grandes pedaços que caíram pesadamente, mas não explodiram. A música parou. A multidão ficou sem fôlego. As pessoas gritaram. Alguém chamou o 911. Mas ninguém estava morto. Ninguém estava ferido. Marcus se levantou. Ele estava coberto de poeira. Ele a removeu de seu smoking emprestado com os mesmos movimentos deliberados que usava ao limpar rodapés. O silêncio na sala era absoluto. Então Claire Hutchins caminhou em direção a ele. Ela se moveu com o peso de alguém que entendia o que acabara de acontecer. Não que Marcus a tivesse salvado, mas que ele a havia posicionado. Havia escolhido ela. Havia escolhido 6 outros. Havia se deixado no centro. Por que você me moveu? Ela perguntou. Sua voz era baixa, mas ressoava. Todos estavam assistindo agora. Todos estavam ouvindo. Porque você é valiosa para as pessoas, disse Marcus. E o sistema precisa de você. Claire o encarou. Quem é você? Marcus Green. Eu trabalho para a Whitmore Facilities Management. Eu submeti um relatório estrutural na terça-feira que foi arquivado e ignorado. Eu calculei que os suportes estavam falhando a 0,3 milímetros por hora devido ao estresse térmico e redistribuição de carga. A falha era inevitável, mas eu poderia controlar o tempo e o resultado se estivesse presente. Ele gesticulou para o lustre caído, os fragmentos, a pequena cratera que ele havia feito na pista de dança. Isso aconteceu agora, de uma maneira controlada, quando eu pude influenciar. Se tivesse acontecido às 3 da manhã durante a festa pós-evento, 6 pessoas estariam mortas. Se tivesse acontecido amanhã durante a coletiva de imprensa, 12. O sistema estava quebrando. Eu não conseguia parar a quebra. Mas eu podia escolher quando quebrava e quem estava no espaço quando isso acontecia. O segurança havia parado de se mover. O gerente do local apareceu em uma porta. Carl apareceu atrás dele, seu rosto da cor do papel. Os suportes deveriam ter sido substituídos em 1997. Marcus continuou. O redesenho do empreiteiro deveria ter incluído uma revisão de engenheiro estrutural. As licenças deveriam ter incluído análise de carga. Meu relatório deveria ter sido acionado. Várias pessoas tinham as informações necessárias para prevenir isso. Ninguém fez. Isso não é negligência. Isso é o sistema funcionando exatamente como foi projetado. Cada pessoa fazendo seu trabalho, dentro de sua esfera limitada, assumindo que outra pessoa cuidaria do quadro geral. Ele olhou para Claire. Eu não sou importante. O fato de que eu te comovi não é importante. O que é importante é que o sistema falhou em te proteger, e essa falha terá consequências. Sua empresa será processada. O local será processado. A Whitmore Facilities será processada. As seguradoras investigarão. Engenheiros estruturais examinarão todos os edifícios nesta cidade que utilizam sistemas de montagem da era de 1987. 3.000 edifícios a mais precisarão de inspeção. Você terá 6 meses de ações legais, publicidade negativa e reuniões constantes de descoberta. Claire ainda o observava. Mas, disse Marcus, você também terá documentação de que essa falha do sistema ocorreu devido a decisões humanas específicas e identificáveis que ignoraram o risco estrutural. Isso não é o mesmo que negligência criminal. Isso é incompetência. Isso é humano. E uma vez que você identifica como a incompetência flui através de um sistema, você pode redesenhá-lo. Ele deu um passo para trás. Estou te dizendo isso porque você vai ter que escolher. Quando as ações judiciais chegarem, se quer descobrir por que isso aconteceu ou apenas se acomodar e seguir em frente. Se você escolher descobrir por quê, eu documentei a cascata. Eu tenho os números. Eu tenho a linha do tempo das decisões. Eu tenho a conversa gravada do Carl com o gerente do local. Eu tenho tudo.
Carl fez um pequeno som. Negação. Medo. O reconhecimento de que sua descrição de trabalho, executada perfeitamente, havia criado uma condição onde alguém quase morreu. Por que você documentaria isso? Disse o gerente do local. Sua voz estava tremendo. Por que você gravaria? Porque eu tenho uma filha, disse Marcus. E ela vai herdar um mundo onde os sistemas falham silenciosamente. Eu quero que ela herde informações sobre como eles falharam. Não desculpas, informações. A polícia chegou em 8 minutos. O corpo de bombeiros em 6. Quando eles fecharam a gala e começaram a fotografar a cena, Marcus havia sido levado para um pequeno escritório com 2 detetives que queriam entender por que um trabalhador de manutenção estava parado exatamente no local onde um lustre cairia. Ele explicou novamente. O cálculo, o tempo, o posicionamento das outras pessoas, a inevitabilidade da falha do sistema. Então você sabia que ia cair, disse um detetive. Sim. E você ficou lá mesmo assim? Sim. Por quê? Marcus olhou para o detetive. Ela era jovem, provavelmente na casa dos 30, com o tipo de rosto que sugeria que ela havia passado muito tempo perguntando por que as pessoas faziam as coisas. Por quê? Disse Marcus. Se eu não ficasse lá, outra pessoa estaria lá quando caísse. Eu não poderia prevenir a falha do sistema, mas eu poderia mudar o resultado. Esse não é o seu trabalho, disse o detetive. Seu trabalho é relatar a falha e deixar o sistema lidar com isso. O sistema não lidou com isso. O sistema ignorou. Eu assisti o sistema ignorá-lo por 3 dias. Eu vi pessoas fazendo seus trabalhos corretamente enquanto um prédio falhava. Então eu mudei de emprego. Os detetives não o acusaram de nada. Do que eles o acusariam? Ele não havia cometido um crime. Ele havia prevenido mortes. O fato de ter feito isso, colocando-se em perigo, isso era heroísmo, não criminalidade. As notícias chamaram isso de milagre. O engenheiro estrutural trazido pela companhia de seguros confirmou exatamente os cálculos de Marcus. Ele encontrou 9 outros prédios gerenciados pela Whitmore Facilities com degradação semelhante dos suportes. Ele descobriu que o modelo matemático de Marcus não era apenas correto, mas inovador. Ele havia identificado um padrão de falha em cascata que não estava na literatura de engenharia padrão. Na manhã seguinte, Marcus havia recusado 3 ofertas de emprego e 3 entrevistas com a mídia. À tarde, ele recebeu uma mensagem de Claire Hutchins. Ela queria se encontrar, não para publicidade, não por gratidão, para informação. Eles se encontraram em uma cafeteria perto do apartamento dele. Claire trouxe sua conselheira jurídica, uma mulher chamada Otora Reeves, que se especializava em responsabilidade por sistemas. Eles se sentaram em uma pequena mesa perto da janela e Marcus pediu um café preto e um croissant que não comeu. O engenheiro estrutural está recomendando uma auditoria completa de todas as instalações contratadas, disse a Dra. Reeves. Isso vai custar aproximadamente 12 milhões de dólares. Sim, disse Marcus. As ações judiciais provavelmente vão se resolver por 40 a 50 milhões. Provavelmente. Você acabou de custar 60 milhões de dólares para a minha empresa, disse Claire. Não havia raiva em sua voz. Apenas um fato. O sistema já estava falhando, disse Marcus. Eu apenas mudei o tempo e a visibilidade. Se você quisesse que o sistema continuasse falhando silenciosamente, poderia ter enterrado meu relatório. Em vez disso, você está fazendo uma auditoria. Essa foi a escolha que você fez. Claire ficou em silêncio por um longo tempo. Então ela disse, por quê? Porque eu tenho uma filha que consegue ver padrões em sistemas. Ela vai crescer em um mundo com esses sistemas. Eu quero que ela cresça em um mundo onde as pessoas que veem os padrões sejam ouvidas, não celebradas, apenas ouvidas. Dr. Reeves se inclinou para a frente. E se criássemos uma posição de analista de sistemas, reportando a mim, não as operações. Alguém cujo único trabalho seria olhar para as falhas em cascata em nossas instalações contratadas. Olhar onde as coisas estão quebrando antes que quebrem. Marcus não respondeu imediatamente. Você teria que se demitir da Whitmore,
Claire continuou. Isso exigiria olhar para informações proprietárias sobre outras empresas com as quais contratamos. Seria completamente visível. Todos saberiam que você foi a pessoa que encontrou o problema no Gala. Você nunca mais seria invisível. Qual é o salário? Marcos perguntou. Ela disse a ele. Era mais do que ele jamais imaginou ganhar. Era o suficiente para colocar Iris em uma escola particular. Suficiente para pagar os tutores de matemática que ela precisava. Suficiente para construir a vida que ele vinha construindo através de uma invisibilidade cuidadosa. Se eu aceitar isso, disse Marcos, não estou fazendo isso pelo dinheiro. E por que você está aceitando? Pelo mesmo motivo que eu fiquei na zona de impacto. Porque o sistema está quebrando. Porque eu posso ver como está quebrando. Porque minha filha vai viver nesse sistema. E eu quero que ela viva em um que escute as pessoas que veem as quebras antes que aconteçam. Dr. Reeves sorriu. Você sabe que os sistemas ainda falharão às vezes? Que esse trabalho não vai prevenir todas as cascatas? Claro, disse Marcos. Não estou tentando prevenir falhas. Estou tentando tornar a falha visível. 2 semanas após o Gala, Marcos aceitou a posição. Uma semana depois disso, Iris voltou para a casa da escola com um boletim que tinha notas máximas e uma nota de sua professora dizendo que ela havia sido transferida para o programa de matemática avançada. Naquela noite, Marcos e Iris sentaram-se na varanda do apartamento, a mesma varanda em que haviam se sentado 1000 noites antes, e assistiram ao pôr do sol transformar os edifícios em bronze. Consegui o emprego, disse Marcos. Aquele da empresa? Sim. Iris assentiu. Ela estava processando como sempre fazia, pegando a informação e levando-a para seu sistema interno de padrões, encontrando onde se encaixava. Você vai parar de ser invisível? Ela perguntou. Sim, disse Marcos. Acho que sim. Você está com medo? Ele pensou sobre o lustre, sobre o momento antes de cair, sobre a escolha de ficar na zona de impacto, sobre os detetives e os repórteres perguntando o porquê. Sim, ele disse, estou muito assustado. Mas você está fazendo isso mesmo assim? Sim. Iris ficou em silêncio. Então ela disse, eu vejo os padrões também, aqueles de que você sempre fala. Eu os vejo em todo lugar. Na escola, em como as pessoas se tratam, em como as regras não correspondem ao que as pessoas realmente fazem. Eu vejo tudo isso. Marcos colocou o braço em volta de sua filha. Ela estava crescendo. Em breve, ela seria mais alta do que ele. Em breve, ela olharia para o mundo com seus próprios olhos em vez de aprender com os dele. O que você quer fazer com isso? Ele perguntou. Eu não sei, Iris disse. Mas eu quero fazer algo. Eu não quero apenas ver. Eu quero mudar. Marcos acenou com a cabeça. Ele sabia disso sobre sua filha desde que ela tinha 3 anos. Ele sempre soube. A questão era se ela cresceria em um mundo onde pessoas que veem sistemas, que entendem a arquitetura invisível que mantém tudo junto, teriam permissão para falar. Então você deveria, ele disse. E quando você fizer, descobrirá que outras pessoas já viram as mesmas coisas. Elas apenas estavam esperando que alguém nomeasse. Uma vez que você nomeia, tudo muda. O sol estava quase desaparecendo. A cidade abaixo estava acendendo suas luzes. Uma janela de cada vez, criando seus próprios padrões. Marcos olhou para sua filha e pensou no lustre, no momento em que o suporte falhou, nos 0,7 metros de espaço entre seu peito e o cristal que caía. Ele havia sobrevivido àquele momento entendendo sistemas, vendo onde as coisas quebrariam antes de quebrarem, entendendo que a invisibilidade era uma escolha e que alguns momentos exigiam que ele entrasse na luz. Mas Iris não precisaria fazer essa escolha. Ela não teria que esperar 42 anos para começar a falar. O sistema ainda estaria quebrado. Provavelmente sempre estaria quebrado, de alguma forma, mas seria um sistema que a ouviria. E isso valia o medo. Isso valia a visibilidade. Isso valia estar na zona de impacto. Abaixo deles, a cidade continuava seus padrões.
Os fluxos de tráfego, as distribuições de luz, os sistemas dentro de sistemas, todos trabalhando juntos e falhando juntos e se reconstruindo na escuridão. Marcos assistiu a isso com sua filha e não disse nada, porque às vezes a única resposta apropriada a um sistema funcionando como deveria é ser testemunha disso. Ver isso. Nomear o que você vê. E então esperar que alguém mais ouça. Naquela noite, Marcos voltou ao Meridian. Não por nenhuma razão oficial. Não por nenhum evento ou celebração. Ele foi ao salão onde o lustre havia caído e ficou no espaço onde o cristal havia se despedaçado. O dano havia sido contido. O piso havia sido reparado. O local já estava reservando eventos novamente. Na próxima semana haveria outra gala, outra celebração, outro encontro de pessoas que presumiam que as estruturas ao seu redor se manteriam. Os suportes haviam sido substituídos. Ele mesmo verificou isso, percorrendo a linha do telhado com uma lanterna, medindo os novos âncoras, checando a integridade dos pontos de montagem. O sistema havia sido consertado. Por enquanto, até que algo mais se degradasse, até que outra pequena decisão acumulasse outro pequeno fracasso, até que chegasse outro momento em que alguém tivesse que escolher entre permanecer invisível ou entrar na luz. Marcos sabia que isso aconteceria novamente. Não no Meridian, mas em algum lugar, em algum edifício, algum sistema, alguma arquitetura invisível que mantinha tudo unido. Alguém perderia o aviso. Alguém faria a suposição errada. Alguém faria seu trabalho corretamente enquanto o sistema maior falhasse. E alguém teria que decidir se deixaria isso falhar silenciosamente ou tornaria a falha visível. Marcos havia feito sua escolha, não porque fosse nobre, não porque fosse inspirador, simplesmente porque ele podia ver o sistema, porque ele havia aprendido a ler a arquitetura invisível pela qual todos os outros passavam sem notar, porque sua filha iria herdar um mundo desses sistemas, e ele queria que ela soubesse que os sistemas poderiam ser mudados, que a invisibilidade era uma escolha. Às vezes, a coisa mais poderosa que você poderia fazer era simplesmente ficar na zona de impacto e recusar-se a deixar que a falha acontecesse nas sombras. Ele deixou o salão de festas e saiu para a noite, onde a cidade ainda respirava seus padrões, ainda falhando e se reconstruindo, ainda se movendo através de sua arquitetura invisível de sistemas que ninguém realmente entendia, mas dos quais todos dependiam. E ele pensou: da próxima vez, ela saberá. Da próxima vez que um sistema estiver quebrando, minha filha verá isso. E as pessoas ao seu redor ouvirão, não porque ela é celebrada, mas porque ela lhes mostrará a matemática. Porque ela se recusará a deixar que a falha aconteça em silêncio. Porque ela entenderá, assim como ele entendeu, que os sistemas mais perigosos são aqueles que quebram silenciosamente. Esse é o legado que vale a pena deixar.